Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? Eu acho que ele não ouviu, não. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia! O Senhor é bom, né, irmãos? E a sua misericórdia dura para sempre. Abra a palavra aí no livro de Jó, no seu capítulo de número 13, verso de número 15. A gente vai estar falando a respeito hoje de perseverança. Amém? O livro de Jó, meus irmãos, eu acho que foi a minha primeira pregação. Eu lembro que eu ministrei, se a minha memória não falhar, eu lembro que eu ministrei em Jó, no retiro, na época do Adonai. Foi a minha primeira oportunidade de pregar a palavra. E Deus me deu uma palavra em Jó. Bênção. Amém? Jó, capítulo de número 13, verso de número 15. Quantos encontraram? Digam amém. Falta alguém aí? Diga, estou procurando. Amém? Vamos ler então. Livro de Jó, capítulo 13, verso 15, a palavra do Senhor diz o seguinte: ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Só até aqui. Pode se assentar essa noite glorificando a Deus. O Senhor me deu essa palavra. Alguns dias atrás eu estava em dúvida a respeito de algumas ministrações. Deus tocou meu coração para me falar a respeito de Jó, a respeito de perseverança. Eu coloquei um tema nessa mensagem que diz o seguinte: perseverar é necessário. E hoje em dia é necessário demais a gente estar perseverando no Senhor. Eu não vou aprofundar muito na história de Jó, porque Jó, a história dele, como alguns dos irmãos já conhecem, é uma história bem grande, não tem como a gente aprofundar, mas eu creio que cada um aqui já ouviu falar a respeito desse homem por nome de Jó. Só para que você entenda um pouco, aqueles que ainda não têm o conhecimento dessa história, Jó era um homem que morava na terra de Uz, e Jó havia um diferencial na vida dele. A palavra do Senhor vai dizer que Jó, ele era um homem reto aos olhos de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Jó, ele procurava se desviar do mal, que ele era um homem íntegro, honesto, ele fazia tudo o que o Senhor mandava. E uma certa vez, os servidores celestiais estavam reunidos com o nosso Deus, e diz a palavra que o inimigo, aproveitando a oportunidade, surgiu ali no meio deles. E perceba que assim que o inimigo surge, a palavra vai dizer que o Senhor pergunta para ele: de onde tu vens? E ele olha para Deus e responde: eu venho de rodear a terra e passear por ela. E algo nessa passagem me chama a atenção, que Satanás, ele não chegou falando a respeito de Jó. Ele chega e o Senhor vai o procurar para saber de onde ele estava vindo. E quando ele fala que estava rodeando a terra e passeando por ela, o próprio Deus pergunta para ele: tu vistes o meu servo Jó? O que eu mais achei interessante que foi o próprio Deus que procurou saber do inimigo. E assim que o Senhor pergunta a Satanás, ele fala: ele é reto, ele é íntegro, ele procura se desviar do mal. O próprio Deus honra Jó diante do adversário. Por muito tempo eu me perguntei: por que será que o inimigo tem tanta raiva das nossas vidas? Por que será que o diabo trama tanto para nos destruir? Por que será que ele trama tanto para nos matar? E eu cheguei à conclusão, meditando nessa palavra, que na verdade não é só raiva que o inimigo sente de nós. Não é isso. Mas ele sente inveja. Ele sente inveja de mim e de você.
porque ele sabe que o que nós temos ele nunca vai conseguir ter. Ele sabe o quanto que Deus nos ama. Ele sabe o quanto que Deus ele tem prazer nas nossas vidas. E por isso ele sente inveja de mim e de você. Aleluia. Tem como provar isso mediante ao que ele responde para Deus? Vi sim. Mas Jó, ele só te serve porque tudo que ele faz você abençoa. As obras da mão dele você tem prosperado. E ele só te adora porque tudo que ele faz, você honra a vida dele. Tem filhos, família bem estruturada, tem prosperidade. Ele é o homem mais rico do Oriente. Assim é fácil. Agora, deixa que eu toque naquilo que Jó tem. Deixe que eu tire aquilo que ele tem. Tu verás que ele te amaldiçoará. Olha o que Satanás pede para o Senhor. E naquele momento, eu meditando nessa palavra, eu comecei a viajar no tempo. Como eu já falei algumas vezes, quando eu estou lendo a Bíblia, eu gosto de imaginar, eu gosto de, na minha mente, eu imaginar cenas ali. Eu imagino o Senhor olhando para o inimigo e falando: vai, porque eu conheço meu servo. Eu sei quem é Jó. Pode ir, porque eu conheço o coração dele. O Senhor sabia quem era Jó. Se não fosse assim, ele não teria permitido que o inimigo tocasse naquilo que Jó tem. E Jó havia um diferencial nele, porque ele sabia ser e ele sabia ter. Como assim, pregador? Me explique. Jó sabia ser servo e ele sabia ter o que Deus havia lhe dado. Louvado seja o nome do Senhor. E o inimigo, então, com a permissão de Deus, ele começa a fazer uma bagunça na vida de Jó. A gente bem conhece a história. Ele começa a tirar tudo que Jó tinha, animais. Tirou os filhos de Jó, 7 homens, 3 mulheres, que estavam em um banquete, como era de costume. Eles sempre faziam o banquete na casa de um dos filhos de Jó. Eles tinham essa tradição. E diz a palavra que o vento que se levantou no deserto destruiu a casa em que estavam aqueles filhos de Jó. E todos morreram. O inimigo começou a tirar de pouco a pouco tudo que Jó tinha. Mas o mais interessante é que eu comecei a meditar e eu comecei a imaginar. Eu falei, a gente passa por diversos tipos de situações, mas só que muitas das vezes a gente vai passar um dia tranquilo. Outro dia é outra história. A própria palavra fala, o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Mas com Jó não foi assim. A Bíblia vai dizer que os servos de Jó chegaram para trazer a notícia das destruições, assim que um terminava de se calar, chegava outro. É como se viesse um turbilhão de coisas ruins sobre a vida de Jó. Jó, perdemos os seus bichos, estavam no pasto, vieram ladrões, roubaram teu rebanho. E assim que outro terminava de falar, o outro já chegava, olha Jó, aconteceu que caiu fogo do céu e matou as ovelhas. E chegava outro, assim que ele terminava de falar, chegava outro já dizendo, olha Jó, seus filhos estavam em um banquete, e eis que a casa caiu, todos morreram. E eu começo a imaginar como é que será que estava a estrutura de Jó naquele momento. Mas o nosso Deus, Ele não nos dá um fardo que a gente não possa suportar. O Senhor, Ele não permitiu à toa que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha. O Senhor permitiu porque Ele conhecia Jó. Ele sabia que Jó poderia suportar tudo aquilo ainda mais. Porque o Senhor, Ele conhece, a palavra dEle vai dizer que Ele conhece, sabe até quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. E nenhuma folha seca cai de uma árvore sem a permissão do nosso Deus. Mas aí eu te pergunto, qual será o testemunho do Senhor? O que será que o Senhor tem falado de você para o inimigo? Será que o nosso Deus
tem permitido certo tipo de situações? Será que Ele conhece você ao ponto de permitir certos tipos de coisa? Como é que será? O que será que o Senhor tem falado de nós? Porque Ele honra Jó diante do adversário. Louvado seja o nome do Senhor. Ele honra Jó. E isso que mais me deixa intrigado com essa história. Louvado seja Deus. Jó começa a passar por tudo aquilo. E para um ser humano qualquer não é fácil. Não é fácil perder 10 filhos de uma vez. Para quem tem filho, quem é pai, quem é mãe, sabe a dor que é. Eu não sou pai ainda, mas eu posso até imaginar. Sentir não tem como eu sentir, mas eu posso imaginar como é triste a dor de um pai e a dor de uma mãe de perder um filho. Agora imagine aí você perder 10 de uma vez só. Imagine aí agora na sua cabeça 10 caixões, 10 sepultamentos. Tudo que Jó havia conquistado, ele perdeu. E a palavra do Senhor vai dizer, eu imagino naquele momento de tristeza na vida de Jó, Jó em pé, e os seus funcionários chegando até ele, trazendo as notícias ruins. Eu imagino Satanás de longe observando, falava, é agora que ele vai blasfemar, é agora que ele vai falar mal do Deus que ele serve. Mas a palavra do Senhor diz que não foi bem assim. A palavra do Senhor vai dizer que Jó ele se prostra, e em sinal de tristeza ele rasga as suas vestes, ele raspa a sua cabeça, e ele diz o seguinte: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O camarada tinha que ter muita estrutura para diante de uma crise, diante de uma situação daquela, ele ainda está lá, de joelhos, prostrado, perseverando. Louvado seja Deus. Jó estava em uma situação difícil. Ele estava passando por uma situação terrível. E talvez a única pessoa que poderia ali ao menos amenizar a dor do seu coração seria a sua companheira. E a Bíblia vai dizer que ela vê Jó em uma situação difícil. A Bíblia vai dizer que ela olha para Jó naquela situação e ela diz o seguinte: Jó, tudo nós perdemos, nossos filhos, nossa casa, tudo. E tu ainda está aí. Tu ainda está nessa situação adorando a Deus. Amaldiçoa teu Deus e morre logo. Imagine o psicológico. Talvez a única pessoa que sobrou ali. E talvez Jó imaginasse que a sua esposa, a sua companheira, pudesse chegar até ele e falar: Jó, eu estou contigo e não abro. Conte comigo, nós estamos passando por esse vale, mas nós vamos passar junto. Mas não. Ela pede para Jó amaldiçoar o Deus dele, morrer logo. Mas eu não quero aqui condenar a mulher de Jó, porque eu até entendo. Muitos aí fora falam que ela agiu mal, condenam ela por causa dessa atitude, mas se você for avaliar, porque eu bem sei, quem é casado não vai aguentar ver o seu companheiro, a sua companheira passando por um momento difícil. Talvez você está olhando a pessoa que você ama, o seu companheiro, a sua companheira, em uma situação difícil, uma situação de sofrimento, e talvez a única solução que você consiga olhar é que ela morra logo para que pare de sofrer. E talvez a mulher de Jó, não conseguindo mais suportar, olhou para ele e falou: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Talvez ela não estava aguentando ver o seu próprio marido passando por aquilo. Louvado seja Deus. Mas naquele momento, Jó foi muito sábio no que ele falou. A resposta que Jó deu para sua esposa foi uma resposta tremenda.
A Bíblia vai dizer que ele olha para sua esposa e fala: mulher, tu falas como uma louca. Se nós aceitamos tudo de bom que Deus nos dá, por que será então que nós não podemos aceitar as dificuldades? Quando o assunto é bênção, a gente está lá, a gente quer. Mas quando o assunto é perder, a gente não quer. Ah, Senhor, não faça isso, eu não vou conseguir viver sem o meu carro, porque o meu carro é novo, eu não vou conseguir. Não, Senhor, eu não vou conseguir viver sem a minha casa ela é bem estruturada, é confortável, eu não quero. Jó perdeu tudo, continuou perseverando, continuou adorando ao nome do Senhor, de joelhos no chão, prostrado, diante de uma crise que se levantou na vida dele, ele continuou adorando e exaltando ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu creio que naquele momento Satanás, com um semblante de raiva, de ira, porque ele esperava outra atitude de Jó. Ele é assim, ele coloca lá a crise diante de nós e fica esperando para ver a gente cair e culpar a Deus. E naquela situação eu imagino que ele deve ter feito um semblante de ira, de raiva, porque havia perdido mais uma batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não desistiu. A Bíblia vai dizer que ali havia mais uma reunião entre os servidores celestiais, e novamente ele vem no meio deles. E novamente o Senhor pergunta: de onde vens? Ele: de rodear a terra e passear por ela. Novamente o Senhor: vistes o meu servo Jó? Não há ninguém que se compare a ele. Ele é fiel, ele me teme, ele se desvia do mal. E naquele momento eu imagino assim, eu posso imaginar o rosto, o semblante do nosso Deus, talvez com um sorriso de canto, olhando para o diabo e dizer: não deu certo, né? Você queria, eu permiti, mas tu viu que o meu servo, ele não abre mão de ser fiel a mim. Tentou, não foi? Tu queria tocar na vida dele, tu queria tocar nos bens materiais, tocou nos bens, tirou a família, desestruturou ele, mas ele está lá. Ele está lá me adorando. Ele não me amaldiçoou, ele não desistiu, ele continuou perseverando. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo, ele não vai desistir. O tanto que ele conseguir, ele vai tentar contra as nossas vidas. E ele novamente fala com o Senhor e fala: mas ele é um homem que tem saúde, ele é um homem que tem uma saúde de ferro. Talvez para ele não valha nada o que ele tinha, mas talvez se eu tocar na saúde dele, ele vai blasfemar e ele vai te amaldiçoar. E o Senhor novamente permite que o inimigo vai. Pode ir, pode tocar. Você não aprendeu da primeira vez, pode tentar a segunda. Eu confio no meu servo, eu sei quem ele é, eu sei da entrega dele, eu sei que ele vai perseverar novamente. Pode ir, Satanás, somente na vida dele não toque. E diz a palavra que Satanás faz com que uma doença, desde as solas dos pés até a cabeça de Jó, feridas, cresçam na pele dele. E ele está lá, adorando ao nome do Senhor. Nem mesmo diante de uma situação talvez que para ele representasse a morte, que enquanto ele tinha perdido tudo, ele talvez não imaginaria que poderia até morrer. Mas depois que aquela doença começou a estourar na pele dele, talvez eu possa imaginar que ele já pensava ali que seria o fim dele. Mas mesmo assim, ele continuou perseverando. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Sabe o que é isso? É alguém que conhece o Deus que ele serve. É alguém que sabia que poderia até passar por aquela situação, mas que se tivesse de morrer, morreria, mas morreria na presença do Pai. Jó era alguém que não negociava a salvação dele.
Jó era alguém que estava preparado. A palavra vai dizer que aquele homem, até pelos seus filhos, ele fazia sacrifícios, com medo de que seus filhos tivessem desagradado a Deus. Então Jó tinha uma vida de oração. Jó tinha uma vida de entrega. Isso é alguém que tem estrutura. Isso é um servo de Deus que vai perseverar. E Deus sabia, Deus conhecia Jó. Louvado seja Deus. Jó era um homem que ele estava acostumado a passar nos lugares e as pessoas se levantar para o cumprimentar. Ele era o homem mais rico do Oriente. Louvado seja Deus. Jó era um homem mais rico daquela época. Ele era alguém que estava acostumado com elogios, abraços, tapinha no ombro. E para alguém que outrora passava por essa situação, a situação que ele estava agora vivendo era uma situação difícil. A Bíblia vai dizer que os amigos de Jó chegam até ele e começam a dizer que ele estava em pecado. Só pode estar em pecado, o camarada está passando por tudo isso. Uma hora ele estava bem. Até ontem ele tinha aí os seus animais, os seus filhos estavam vivos. E agora ele está passando por isso, só pode estar em pecado. Toma cuidado com o que sai da sua boca. Muitas das vezes a gente olha para um irmãozinho que está ali passando por uma dificuldade, a gente já quer dizer que ele está em pecado. Às vezes é Deus colocando ele à prova, para o aprovar no final. E a Bíblia diz que os amigos de Jó começavam a provocá-lo, dizendo que ele estava em pecado, falando coisas a respeito dele, mandando que ele se voltasse para Deus. Jó se defendia, mas ele sabia que não tinha feito nada contra Deus. No seu coração ele estava convicto. E os amigos de Jó: rapaz, mas não tem condições. Tu ontem estava até bem, e agora tu está nessa situação. Está em pecado. Isso é pecado, não tem para onde correr. Muitas das vezes Deus ele vai nos provar. Muitas das vezes Deus vai nos colocar no deserto. Eu não sei se você já passou por uma situação difícil na tua vida, mas se não passou ainda, se prepare. Porque muitas das vezes Deus vai nos colocar numa situação difícil e que a única força que a gente vai ter vai ser de glorificar a Ele. Ele colocou Jó naquela situação porque Ele sabia quem era Jó. Essa situação que você está passando, esse problema que você tem enfrentado, isso não é nada, meu irmão. Isso não é nada. Os amigos de Jó disseram para ele que ele estava em pecado e ele bem quieto, apenas se defendia e orava a Deus. Mas no final do livro de Jó, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus manda que os amigos de Jó, aqueles que estavam dizendo que ele estava em pecado, vai lá. Vocês vão fazer o seguinte, vão levar o cordeiro, que ele vai oferecer em sacrifício por causa de vocês. E ele sem entender. E ele sem saber o que estava acontecendo. E diz a palavra que assim que Jó termina de orar, o Senhor vira a página da vida de Jó. Muitas das vezes vão dizer para você assim, você está em pecado, essa prova que você está passando, você tá em pecado, meu irmão, sai dessa situação, volte para Deus. Talvez você não saiba por que você levantou isso na tua vida, mas Deus manda te dizer, permaneça na posição. Permaneça perseverando. Porque assim como Deus mudou a vida de Jó, e de uma hora para outra, alguém que estava em uma situação difícil, agora Deus muda a vida dele, assim Deus vai mudar a sua. Porque Jó, presta atenção, era um homem que tinha tudo. Aí perdeu tudo, perseverou até o final.
E tudo que ele perdeu, Deus deu em dobro. Se o homem era rico, agora o homem é rico em dobro. Isso é o poder da perseverança. Isso é o poder da perseverança. Muitos vão chegar até você e vão querer te afrontar, dizendo que você está em pecado, está passando pela prova, permanece, continua perseverando, porque no final, de uma hora para outra, Deus vai mudar a página da tua história. E quem um dia te criticou, vai ter que olhar para você e dizer: verdadeiramente Deus é na tua vida, meu irmão. Porque o que nós temos mais visto hoje são pessoas passando por provações, e é do crente. Isso é, meus irmãos, da nossa natureza. Nós temos que passar por isso. Nós não vamos viver nessa terra aqui em um mar de maravilhas. Nós vamos passar por diversos tipos de situações. Nós vamos passar pelo vale. Mas se a gente perseverar, o Senhor vai mudar a nossa história. Talvez você não entendeu ainda, mas talvez essa prova que você está passando seja uma prova que Deus quer te honrar lá no final. Tu está até em uma situação boa e o Senhor vai mudar a tua história. Deus vai te honrar mais ainda. Talvez tu está passando uma situação difícil. Talvez tu está precisando de algo, como o pastor deu o testemunho aqui hoje. Deus mudou a situação dele, porque houve perseverança, houve entrega, houve diálogo com Deus. Talvez se diante dessa situação que o pastor passou, ele tivesse olhado e falado: não dá, não vou conseguir, vou desistir, não vou nem pregar mais, talvez não teria acontecido isso. Mas pela perseverança dele, por ele ter perseverado até o final, o Senhor foi lá e mudou a página. O Senhor muda a nossa situação. O mundo pode até olhar para nós e dizer: você não vai longe, essa prova aí não é para te matar, essa prova aí é para te aprovar no final e para te aprovar com louvor. Confia no Deus que você serve, confia no Senhor que você adora. Ele é o Deus que já entra na batalha vitorioso, Ele é aquele que não perde batalha. Talvez está difícil, vai ficar mais, mas o Senhor vai te aprovar no final. A perseverança vai te levar a lugares que você nunca imaginou estar. A perseverança vai fazer você viver coisas incríveis. A perseverança vai fazer você ter uma comunhão com Deus inexplicável. Louvado seja Deus, por isso é necessário perseverar. É necessário perseverar, assim como Jó perseverou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel, meus irmãos. Eu não sei o que você tem passado. Talvez muitos já desenganaram você dizendo que não tem mais solução. Mas eu te digo, tem solução sim. Você hoje está no lugar certo. Você hoje está no lugar de alguém que vai mudar a tua situação. E Ele é grande o suficiente. Nada se compara ao poder de suas mãos. Eu vi um pastor ministrando há um certo tempo, e ele disse o seguinte: Deus não está nos céus. E quando Deus quer olhar para os céus, Ele faz isso aqui, ó. Isso é para te mostrar o tanto que Ele é grande. Talvez a nossa mente não consegue imaginar, não consegue maximizar o tamanho do nosso Deus. Mas realmente nós não iremos conseguir, porque a nossa mente é limitada. A nossa mente ela é limitada, mas o nosso Deus ele é grande e poderoso. Ele é fiel nas nossas vidas. Amém? Se coloque de pé essa noite. Até que o Senhor falou ao meu coração.